Vasco que agora vai começando a entrar no Carioca com o seu time principal. Mas, Rê, falávamos aqui do Marlon Gomes, o Pedro traz a informação dessa proposta do Shakhtar, que giraria em torno de 12 milhões de euros. Parece que já houve também clube da Premier League interessado, ele jogador hoje de seleção brasileira olímpica, uma peça importante desse time do Ramon. E que tem um... Fala, torcida Cruz Maltina, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos aqui no canal. Já vou deixando os créditos ao canal ESPN e programa Sport Center, trazendo informação do Vasco hoje para vocês. Marlon Gomes de saída do Vasco. E agora, o que será? Ramon Dias deixa escapar? Saiu o PEC e agora Marlon Dias? Confira a matéria aí no final aí. E você ainda que não é inscrito no canal, dá aquela moralzinha de se inscrever no canal. E você que já é inscrito, dê a moralzinha do like. Deixe o seu comentário também de onde você está nos assistindo para saber de onde está vindo a sua torcida Cruz Maltina. Vamos acompanhar a matéria aí. Sempre de ajudar e colaborar, dentro de conhecimentos, obviamente, do conteúdo que é o futebol. Eu tenho direitos e deveres com relação ao associativo que eu preciso proteger, principalmente a instituição, que é fiscalizar, que é cobrar, que é lutar pelo clube, que é lutar pelo torcedor. É para isso que eu vim, é para isso que eu me preparei. Então, o diálogo ele é sempre, né, a primeira opção para que as coisas funcionem em prol do Vasco. Torço pro Vasco. Então é pro Vasco que eu vou trabalhar. O trabalho do Pedrinho vai ser fantástico. Primeiro porque ele tem conhecimento de causa, tanto dentro quanto fora do campo. E a gente tem um grupo de executivos que vai dar todo o suporte para que ele tenha uma ótima administração. O Vasco não é da 777, o Vasco é sócio da 777 e tem que prevalecer essa sociedade, assim, fazendo valer os 30% da instituição. É por ela que a gente vai trabalhar, por um Vasco grande, forte e campeão. E acho que a gente vai conseguir entregar tudo o que foi falado na campanha. Eu sei que o torcedor olha para mim e vê muita verdade, principalmente se tratando de Vasco da Gama. E eu vou honrar isso até o último minuto que eu estiver nessa cadeira. Para ficar claro e para finalizar, ninguém é maior do que o Vasco. Ninguém. Nós somos o Vasco. Muito bem, Pedrinho tomou posse ontem, novo presidente do Vasco. Pedro Henrique Torre volta aqui ao nosso Sport Center, também trazendo mais informações deste Vasco agora com o Pedrinho, presidente. Pedro, estamos juntos mais uma vez, amigo. Bem-vindo. Tudo bem, Glaucia? Mais uma vez, boa tarde a todos aí, todos os companheiros que estão com a gente nesse Sport Center. Pois é, Pedrinho, presidente do Vasco, agora empossado no cargo, né? Embora muita gente fale que a SAF tem uns 70% do futebol, o clube associativo 30%, mas é o presidente do Vasco, o Pedrinho, então tem muita essa importância no ídolo do clube, enfim, participações importantes, revelado, conhece demais o Vasco e prezou o diálogo, né? Prezou bastante o diálogo, que é o que o Vasco, enfim, tem precisado nos últimos tempos. Uma posse ontem na sede náutica da Lagoa, na bela sede náutica da Lagoa do Vasco, na Zona Sul. Enfim, falou bastante sobre essa questão de respeitar o Vasco. As palavras dele foram bastante colocadas aí, como a gente pôde observar. E depois o Pedrinho tocou em alguns temas, assim, sempre bastante importantes para a comunidade vascaína. Entre eles, a reforma, a modernização de São Januário. Então a gente acompanha agora o presidente do Vasco, Pedrinho, falando sobre a questão da modernização, reforma de São Januário. O meu sonho e desejo é que a gente inicie o estádio no meio do ano, obviamente que pensando em 2 anos e meio de construção e eu entregando o estádio no final do meu mandato. Se isso não acontecer, o ideal é que inicie, obviamente, depois dessa data, se não puder ser cumprida, que inicie no final do ano, e aí a gente vai ver o prazo de entrega, mas esse é meu principal objetivo. Tá, então, o presidente Pedrinho falando sobre isso, sobre a questão, enfim, de modernização
de São Januário. São novos planos aí para um Vasco, enfim, para os próximos tempos aí, né? Então, teve essa novidade no Vasco, todo mundo, enfim, já sabia Pedrinho, mas agora de fato empossado como novo comandante dessa nau Cruz Maltina aí. E é importante, né, Glaucia, essa questão de prezar o diálogo com a SAF, faz sempre muito bem essa questão de clube associativo e também SAF dialogarem bem para o clube e poder caminhar, especialmente o futebol, que é o carro-chefe. Sem dúvidas. Pedro, segue aí com a gente que a gente já vai falar também campo bola, né, do Vasco, trazer as atualizações aí, mas passar aqui com os nossos comentaristas essa questão do Pedrinho agora como presidente. Tem o Edmundo, a fala dele é muito forte, né, que há uma sociedade, né, não é que o clube pertence a 777, o sentimento é exatamente esse, mesmo que o clube associativo tenha só 30%, mas, Djalma, ter um ídolo na presidência, eu acho que causa essa expectativa muito grande, né, de mudança, pelo entendimento que ele tem do que é o clube, pela história que tem ali. Eu acho que vem esse triênio, né, que o Pedrinho vai ficar lá, 3 anos, até 26, causa isso no torcedor, essa coisa de tem alguém nosso ali também olhando e trabalhando. Exatamente, Glaucia, é justamente isso que o torcedor vascaíno espera, né? Que essas pessoas que assumiram, né, que têm realmente vínculo, outros aspectos com o Vasco que não são só profissionais, vínculos afetivos, e vão chegar para agregar. Então o torcedor o que espera? Que haja esse diálogo que é fundamental entre a SAF e o presidente atual, no caso Pedrinho, para que o Vasco possa crescer. O objetivo do torcedor é esse, porque a gente sabe que a SAF tem 70% e com essa maioria é difícil ter um acordo e escutar esse lado da presidência que tem o 30%. Mas Pedrinho já demonstrou aí suas intenções, que é começar pelo estádio, reformando, mas é lógico que o torcedor está sempre preocupado e visando o futebol. E eu acho que essa galera que entrou, Pedrinho, e com o seu grupo, né, que o Edmundo bem citou, vários executivos, eu acho que eles têm muito para agregar dentro do futebol do Vasco e não só nessa parte social. A minha dúvida é muito em cima disso mesmo, Glaucia, Djalma, o quanto de poder realmente o Pedrinho tem para mover as peças, para tomar decisões. Para mim não é muito claro. 70-30. 70-30 você fica quieto. Até porque para mim... tem menos voz. Né? Até porque para mim o Pedrinho não estar envolvido com o futebol é um desperdício. Porque é um cara que já demonstra nos últimos anos que se preparou, que é um cara que olha para o jogo de uma maneira atual. Não é aquele cara que, na minha época era assim. Não, é um cara que se atualizou, que se preparou. É um cara que entende os processos do futebol, respeita esses processos. A gente escutava ele, que era nosso companheiro há pouco tempo nos canais da Globo. Então, assim, eu fico até me sentindo um pouco assim, acho que era um cara que poderia estar até ali na gestão, atuante dentro do futebol do clube, porque é um cara que eu acho que acrescentaria muito pro Vasco. Agora, a minha dúvida é essa, o quanto ele vai poder apitar no futebol, o quanto ele vai estar envolvido nisso. Eu sou a 77, eu olho para isso e falo, é um cara que vai me agregar e trago. Enfim, acho que minha dúvida é mais essa. Tirando isso, acho que é um cara que você vê o Vasco, não tem como nele, né, meu? O cara fala do Vasco com amor, com uma coisa. E de verdade, a gente fala de um cara preparado, de um cara que se preparou, de um cara com boa intenção, não tem como dar errado. A questão é o quanto ele vai dar certo, o quanto ele vai apitar nisso tudo. Tomara que seja bastante. Torcer para que as vaidades não prevaleçam e pense no bem do Vasco, porque as intenções dessa rapaziada, essa galera, é um grupo, né, que está entrando, sem dúvida alguma, é de botar o Vasco no lugar que merece, que é conquistando o título. E ele quer estar ali, né? Ele quer estar ali. Ele abdicou da outra carreira, foi porque ele queria estar ali, ser presidente do Vasco. Números de Marlon Gomes. Será que está de saída? Será? 45 jogos, 27 como titular, 60%, minutos por jogo, 50,2%, 2 gols e 3 assistências. Tem gente de olho nele, Pedro Henrique Torre. Como é que tá essa situação, hein?
Pois é, Glaucio, Shakhtar Donetsk está de olho, da Ucrânia, né? Está de olho no Marlon Gomes, enfim, até uma informação do jornalista Lucas Pedrosa, que é uma proposta girando com valores em torno, podem chegar, né? Sempre aquelas variáveis atualmente, essas propostas, a 16 milhões de euros. Então, uma proposta graúda aí por essa revelação do Vasco. Então, o Vasco pode aceitar muito em breve essa proposta e negociar o Marlon Gomes. Já negociou também outra revelação recentemente, o Gabriel Peck, para o futebol dos Estados Unidos, né, 10 milhões de dólares. Agora, outra proposta se encaminhando. Então, o técnico Ramon Dias vai ter que, enfim, pensar aí nas peças dele. Enfim, vai perdendo opções, né, para colocar no seu time. O Vasco sempre na busca por reforços no mercado também, a questão da 777, queria o Sforza lá, que está com a seleção argentina no pré-olímpico, e aí a negociação não andou tanto assim. O Cuéllar também bem difícil lá com o Al-Shabaab. E na quinta-feira, contra o Madureira em São Januário, aí sim os titulares devem estrear no Campeonato Carioca. As duas primeiras rodadas, uma vitória e um empate, foram com o time sub-20. E agora, depois dessa pré-temporada no Uruguai, duas vitórias, né? São Lourenço e Deportivo Maldonado. O Vasco teve até boas atuações. Em São Januário, quinta-feira, a volta dos titulares. E aí a oportunidade do torcedor vascaíno ver de perto se Payet está completamente fininho mesmo, que é o que se fala bastante entre os vascaínos, né? Boa, Pedro. Muito obrigada pelas informações. Vasco retornando do Uruguai também, fez o seu início de pré-temporada lá. Um beijão ao Pedro, que hoje trouxe pra gente aqui Flamengo e também o Vasco. O Vasco que agora vai começando a entrar no Carioca com o seu time principal. Mas, Rê, falávamos aqui do Marlon Gomes, o Pedro traz a informação dessa proposta do Shakhtar, que giraria em torno de 12 milhões de euros. Parece que já houve também clube da Premier League interessado. Ele, jogador hoje de seleção brasileira olímpica, uma peça importante desse time do Ramon. E que tem um potencial, né? Jovem. Eu acho que é isso. Acho que ele tem potencial para ser uma das grandes peças desse Vasco. O Marlon é um jogador que, desses jovens que surgiram nos últimos anos, talvez seja o com menos holofote. Mas é um dos que eu mais gosto, assim. Um jogador de muita proatividade. A gente vê uma mentalidade muito boa. Dentro de campo, tem muita qualidade. É um jogador que eu gosto muito. E dito tudo isso, eu não sei se a Ucrânia agora é um bom movimento para ele. E não pelo Shakhtar, por nada. O Shakhtar foi um clube que desenvolveu vários brasileiros, tem essa cultura já estabelecida dentro do clube, mas é mais por conta da guerra mesmo, né? Com a Rússia lá, que na Ucrânia ainda não está resolvido. Os times da Ucrânia não estão jogando na Ucrânia. Então tem toda essa questão, enfim, os times já não estão tão fortes, eles enfraqueceram. Vários jogadores que eram do Shakhtar, que tinham potencial de pular do Shakhtar para outros centros maiores, acabaram indo para cada lado, meio corrido. Assim, eu acho que o Marlon ele tem mercado em outros centros. A questão é, outros centros vão pagar o que o Shakhtar está querendo pagar? Então, tudo isso acaba entrando no negócio. Mas, assim, eu acho que era um jogador que, se não for agora, espera um pouquinho, espera a janela do meio do ano, dá sequência, sabe? Acho que é um jogador para jogar em Itália, para jogar em Espanha, para jogar em Inglaterra em algum momento também. Então, assim, óbvio, quem sou eu na fila do pão para dar palpite na carreira de alguém e tal. Mas eu tô falando muito mais por uma parada técnica, pelo como eu enxergo ele. Eu acho que ele é um jogador que ele pode, sim, atingir um teto maior do que o mercado ucraniano. Entendeu? Eu acho que a minha visão é muito mais nessa. Agora, de vida, se é bom para ele, se é bom para a família... Aí, meu parceiro, eu não posso falar nada, seja feliz que vai dar tudo certo. É óbvio que a grana pesa demais, né, Djalma? Mas com esse potencial que ele tem, a gente fala de um jogador que serve à seleção olímpica, isso também é uma coisa que coloca ele muito mais na vitrine também, para depois essa tentativa de um outro mercado daqui a um tempo e segurar um pouco e talvez tentar negociar um pouco mais adiante, né? Glaucio, assim, é difícil muito você opinar numa situação dessa porque são várias questões e, infelizmente, quando pesa aquela questão financeira, né, que pode ser boa para o clube e principalmente para o atleta também. Mas, assim, a gente procura sempre olhar o lado esportivo, né? No lado esportivo, sinceramente, eu acho que não é uma boa para o Marlon nesse momento, mas... Como o Renato falou, a vida dele, ele que sabe, ele que tem que decidir, de repente é uma oportunidade financeira única na sua vida, tem que se aproveitar. Mas eu acho que o potencial dele como jogador
tem muito para crescer. Eu acho que ele não é um jogador feito ainda, então o potencial dele, eu acho que ele pode conseguir coisas maiores. Mas é aquele negócio, né? A oportunidade está aparecendo agora e às vezes o clube, o atleta, eles preferem não perder essa oportunidade porque pode não aparecer depois. Mas eu acho que o potencial dele é para mais. Na quinta-feira, o Vasco entra em campo pelo Campeonato Carioca contra o Madureira. Agora já voltou a equipe principal que estava no Uruguai. Já é para colocar todo mundo mesmo? O time principal já para o Cariocão? Acha que o Ramon também já pode ainda administrar um pouquinho, deixar a turma mais jovem ali que estava jogando, ou até mesmo ali os que não viajaram para dar mais uma olhada nesse elenco? Como é que ele deve administrar isso, esse Campeonato Carioca agora, hein? Eu acho que depende de como os jogadores estão fisicamente, que estágio de preparação eles estão. É o que eu sempre tenho falado. Para mim, principalmente essas primeiras fases de campeonatos estaduais, é para você preparar, cara. Eu acho que você tem que olhar muito mais para o estágio de construção de equipe, para onde a equipe está indo, do que realmente olhar para resultado, enfim. Acho que a comissão técnica tem todas as informações, os dados, para saber quem está bem, quem não está. Acho que o foco tem que ser preparar. Não é hora de ter pressa. Se os caras não estão bem, necessitam ainda de uma preparação um pouco maior, segura. Se for esse caso, eu acho que não tem que ficar jogando todo mundo, não. Se for benéfico para a preparação, se está dentro do planejamento, aí sim, aí você usa todo mundo. Então, acho que isso é o tipo de decisão que a comissão técnica, mais do que ninguém, tem dados, tem informações para tomar as decisões. E aí, Djalma? O caminho é esse. Eu acho que você não pode atropelar, né, as etapas. Eu acho que o momento é de pré-temporada, o calendário é apertado, então o clube ele não pode ir contra a sua preparação anual em função do calendário. Então tem que colocar nesse início do trabalho de acordo, na minha maneira de ver, com a parte física e não com a parte tática e não do que ele está pensando em montar para o futuro. E sim, aqueles jogadores que podem já jogar 90 minutos, aqueles que não aguentam, trabalhar nesse sentido e a partir daí, até porque o Campeonato Carioca dá essa margem, né? Não é um campeonato de uma dificuldade para chegar numa semifinal, para que você, a partir daí da metade do campeonato, já comece a trabalhar a equipe que você pensa para o ano. Vamos para a Bahia. O Vitória voltando à elite do futebol brasileiro e apresentando seus reforços. Então é isso aí, pessoal. Torcida Cruz Maltina. Vamos fechar aí a velha história. Fred tem chance de fechar com o Vasco? Entenda. Você aí que acha que Fred tá vindo pro Vasco, vou trazer agora para você o ponto final dessa história. E Ramon Dias já deu o recado. Pedrinho, novo presidente do Vasco, Alexandre Matos, já estão todos alinhados. Acompanhe a matéria aí. Durante os últimos dias, alguns portais de notícias da Turquia ventilaram o volante Fred no Vasco da Gama. Além do Cruz Maltino, clubes como Palmeiras, atual campeão brasileiro, e Internacional, clube fornecedor do meio-campista, também buscaram saber informações do jogador que estava na última Copa do Mundo com a seleção brasileira. Inclusive, o Brasil foi eliminado ali por causa dele, que subiu ali demais ali e esqueceu de voltar para marcar. O seu marcador ficou sozinho lançando uma bola. E, enfim, vocês já sabem aí, só para lembrar um pouco aí quem é o Fred. Assim, Carlos Berbete foi atrás de saber algumas veracidades da notícia e, ao consultar o jornalista da imprensa turca, recebeu a seguinte resposta sobre uma possível saída de Fred do Fenerbahçe. Sem chances dele sair. Fred é um jogador muito importante para o Fenerbahçe. O time ainda não perdeu um jogo com ele em campo. É um jogador chave. Não acredita nisso. Então, pessoal, o ponto principal está aí. Além de tudo, Fred se machucou e deve ficar de fora do Fenerbahçe pelos próximos meses inteiros, se recuperando da lesão. O atleta é muito importante para a equipe turca e a negociação não deve ocorrer. Fred ficou conhecido no Brasil por ter
perdida a bola que originou o gol da Croácia, que eliminou o Brasil na Copa do Mundo de 2022. Só para lembrar aí vocês aí como que foi, né? Mas é um meio-campista de muita qualidade, passando anos como titular no Manchester United. Pessoal, então aí, Fred, segundo jornalistas que fomos apurar aí, sem chances dele sair do Fenerbahçe. Ele é um dos jogadores principais, o cara ali que resolve a parada lá no Fenerbahçe. Então é isso, pessoal. Ponto final na história. Então, sem Fred no Vasco, Marlon Gomes de saída. Você aí que acompanha a matéria viu Marlon Gomes aí já nessa janela de transferência. O Ramon ainda consegue segurar ele nessa, mas na próxima aí, sem dúvida, ele não vai aguentar e vai acabar saindo, né? Porque ele é um jogador de seleção, aliás, ele ainda está na seleção pré-olímpica, né? Então, Marlon Gomes aí, um excelente jogador aí para o Vasco, para a seleção brasileira. Então, nós precisamos dele. Então, Ramon, segura Marlon Gomes. Então é isso, pessoal, que eu queria trazer para vocês até o momento. Não se esqueça de se inscrever, você ainda que não é inscrito, deixar o seu like e o seu comentário também. Valeu, fiquem com Deus e até a próxima notícia.